Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio. A gente continua com a nossa série aqui, o nosso quarto episódio sobre construtos interessantes, conceitos interessantes, que tem a ver com a personalidade, que tem a ver com a psicopatologia ou tem a ver com a falta da psicopatologia. A gente falou sobre impulsividade, a gente falou sobre perfeccionismo, a gente falou sobre alexithymia e agora a gente vai falar sobre garra, em inglês, grit. Os dois primeiros eram muito complexos, heterogêneos, cheios de facetas diferentes e este aqui é mais parecido nesse quesito em termos de não ser tão complexo, é mais parecido com alexithymia em termos de ter, digamos, duas características que são concomitantes, que acontecem ao mesmo tempo, para compor esse conceito de garra. Esse é um conceito que tem uma relevância muito grande, porque ele tem a ver especificamente com aquisições, conquistas acadêmico-profissionais, né? Isso é amplamente estudado, isso tem um impacto maior do que inteligência, e a gente vai falar hoje aqui sobre garra, sobre isso que envolve perseguir de maneira obstinada um objetivo pelo que você tem paixão e grande interesse. A gente vai descrever com mais detalhes e eu estou claro aqui com o Marcelo e com o Marcos para falarmos disso. Pois é, Pedro, muito bom estar aqui com vocês de novo. Interessante, porque esse é um episódio que a gente está falando de algo, um viés positivo, por assim dizer, né? Algo que pode te ajudar. E é algo também que, de certa forma, as pessoas facilmente entendem, né? Garra. Agora, é importante, né? Claro, antes de a gente falar o que seria garra, fazer um parênteses, que, claro, ele é um dos construtos, um dos componentes que podem ajudar. Mas é óbvio, né? Que a gente tem que pensar que, claro, se o indivíduo está deprimido, se o indivíduo não carece de oportunidades para realizar as coisas, se o indivíduo está numa situação de guerra, numa situação traumática, numa situação de privação, óbvio que não adianta apenas ter garra, mas se tiver num solo fértil, com, de certa forma, os nutrientes aí disponíveis, é um construto psicológico que, caso você pontue mais nesse quesito, você pode se dar bem. Bom, e o que seria, então, basicamente, a definição de garra? Uma delas, né, é você ter paixão e perseverança para atingir objetivos de longo prazo, apesar de contratempos, falhas e interesses concorrentes. Se comunica com outros conceitos que a gente já falou em episódios anteriores. Claro que se comunica com conscienciosidade, claro que se comunica com effortful control, que a gente também falou em outro episódio, que é o controle esforçado, mas garra é algo complementar a esses conceitos com especificidades que a gente vai discutir um pouco nesse episódio. É interessante pensar sobre esse conceito psicológico de grit, porque, bom, acho que tem múltiplos componentes que podem predizer como que a gente vai se dar bem ou não na vida, né? Claro, é muito complexo, talvez ninguém saiba, vamos dizer, todas as variáveis que vão determinar isso. É claro que existem variáveis socioeconômicas fundamentais para isso, que influenciam no desenvolvimento, por exemplo, né? Exposição à violência, questões relacionadas à pobreza e assim por diante, né? Agora, um contraponto em relação a essa questão do grit, né, é que o grit chama a atenção para esses dois componentes que o Marcelo falou, bom, paixão e perseverança. E antigamente, bom, a gente tem o conceito de QI, né, que é o coeficiente de inteligência, que é como se fosse, vamos dizer, uma medida da habilidade geral do indivíduo, do ponto de vista cognitivo, né? Capacidade de raciocínio, abstração, resolver problema, né? Uma certa flexibilidade cognitiva também. E a gente sabia que, bom, o QI ele foi estudado, enfim, por muito tempo e ele, de alguma maneira, ele prediz sucesso acadêmico, por exemplo, né? Agora a gente sabe que o QI, muitas vezes, ele não vai predizer alguns tipos de sucesso na vida. Né, parece que ele é insuficiente para isso. A gente sabe, o Pedro sempre chamou a atenção nossa, que parece que a persistência, a perseverança é um grande componente para isso. Né, você, apesar das falhas, né, da vida, que são inevitáveis e que são fontes de aprendizado, você persistir buscando um objetivo é algo que determina sucesso, né, por exemplo. E o grit chama a atenção para esse outro aspecto da paixão, né, esse aspecto afetivo também, além desse aspecto, vamos dizer, cognitivo e de personalidade, que é a persistência, né? Então é interessante a gente lembrar disso. Então inteligência, claro que é importante, inteligência,
né? A inteligência, ela ajuda a gente a resolver problemas, ela ajuda a gente, de alguma maneira, a estudar mais e assim por diante, mas sozinha ela pode ser insuficiente. E hoje a gente não vai falar disso. Um outro aspecto importante é o aspecto emocional, que, enfim, de regulação emocional, a gente estuda mais regulação emocional, mas tem também o conceito de inteligência emocional, que é um conceito que acabou sendo menos estudado cientificamente que regulação emocional, mas também funciona de uma maneira parecida, também para chamar outros aspectos relacionados a sucesso na vida que não é necessariamente a ver com QI, com inteligência, né? Resumi ali dizendo que garra é a persistência a despeito de adversidade de um objetivo que é almejado com paixão, interesse e prazer, né? Então tem esses dois componentes, que significa mais do que autocontrole para atividades cotidianas, algo relacionado a um grande objetivo superordinário, digamos assim. Ele é um objetivo mestre, é o pai dos objetivos, a mãe dos objetivos, e que o indivíduo condiciona o restante da vida dele a atingir aqueles objetivos. Então, o nosso cotidiano, a gente tem uma repleto de objetivos diferentes. Por exemplo, como é que eu vou me relacionar com alguém, como é que eu vou lidar meu trabalho, quais são as minhas expectativas sobre diferentes áreas da minha vida. Os indivíduos que têm garra, tipicamente garra elevada, essa característica de personalidade elevada, geralmente eles escolhem uma área da vida. Essa área da vida, ela vai submeter as demais áreas da vida para esse objetivo. Ou seja, as outras áreas da vida, elas vão ser vividas pensando-se nesse outro objetivo. Então, pensa uma pessoa que está lá tendo um ano muito importante da vida dela para se preparar para o vestibular. Concretamente, naquele momento vai valer muito a pena que aquele seja o grande objetivo da vida, que relações interpessoais outras, que outras grandes áreas da vida que protagonizem em outros momentos não sejam protagonistas, que aquilo seja de fato submetido a um grande objetivo. Existem pessoas que vão fazer isso em determinados momentos da vida. Então, muitas vezes os pais escolhem, e tipicamente na nossa sociedade as mulheres, as mães escolhem dedicar anos das suas vidas à criação dos seus filhos de maneira muito intensa. Os outros objetivos da vida ficam submetidos àquele objetivo de cuidar, dar apego, atenção àquela criança que nasceu e que pela nossa espécie é muito vulnerável. Algumas pessoas vão fazer isso ao longo de maneira muito persistente. Tem alguém que resolve dedicar a vida ao trabalho, tudo vira dedicação ao trabalho por anos e anos e anos e anos a fio. Veja que isso, eu estou descrevendo de uma maneira que às vezes isso pode se tornar mal adaptativo. Então, uma descrição de workaholismo, ela não é completamente diferente de garra. E a gente sabe que o workaholismo tem seus problemas, ainda que o indivíduo tenha muito sucesso profissional. Agora, outra característica de garra envolve a perseguição com interesse, com prazer. Veja o que eu quero dizer com prazer. Não é prazer no sentido de hedonia. Talvez nem a palavra prazer seja a melhor palavra. A palavra de gratificação. O indivíduo se sentir preenchido pelo aquilo, de alguma coisa que o interesse muito, de que seja para ele muito importante, que adquira um senso de crescimento, de florescimento, que seja alinhado com seus valores. Então é algo que o indivíduo persegue atavicamente, de uma maneira indômita, de uma maneira voltada, sem pestanejar diante de dificuldades, mas veja, não é sem dúvida, não é sem questionamento, é a despeito daqueles obstáculos, o indivíduo persegue isso de uma maneira que ele se sinta muito gratificado por aquilo, né? Que ele entre em um estado de muito significado ao perseguir aquele objetivo, que ele tem muita importância para si. E você veja que uma faceta alimenta a outra. É mais fácil perseguir algo que dá muito significado diante de adversidade. É mais fácil você aprender a gostar de uma coisa e aprender que aquilo tem sentido e significado para você, se você se dá a oportunidade de perseguir isso e conhecer algo profundamente, em contraste com desenganar, desprezar, isso não é legal. Se você vê direito, aquilo adquire sentido e significado. Tá? Agora, é claro que quando o indivíduo submete outras áreas da vida a uma área em específico, as outras áreas sofrem. Né? Então, sim, um indivíduo que decide estudar para um vestibular muito concorrido e tal, haverá momentos que vai ter menos socialização. Ou o indivíduo que tem um momento profissional que ele precisa ter muita dedicação profissional, a vida social vai sofrer. Às vezes é muito comum que a gente veja, e todos nós aqui somos pais de crianças pequenas, nossa vida social ela é menor com as crianças, sim. Ou muitas vezes a pessoa que dedica mais horas de cuidado, a profissão vai ficar em segundo plano por um determinado período. Ou seja,
Isso tem aqui uma consequência que tem um componente negativo, mas na verdade a vida é feita de escolhas, a gente não consegue perseguir todos os objetivos, né? E garra envolve escolher um objetivo. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de progredir em certos objetivos de vida, porque têm dificuldade em escolher de maneira persistente, de manter aquela escolha ativa, digamos assim, né? Exato, Pedro. Eu acho que isso, né, que você está falando é muito interessante, porque se a gente pensar na palavra em si, pelo menos em português, né, de garra, que você lembra de uma garra, literalmente, inclusive dos animais, né, de você fixar em algo e se manter fixo em algo. Então, assim, acho que é uma palavra fundamental que vai tanto nesse fator paixão e nesse fator perseverança que você comentou. Bom, é que ambos agir com consistência, né? Você que deve se manter nesse foco desse seu interesse com perseverança, eu acho que isso é muito importante. E tem a ver, os autores que falam sobre isso comentam da diferença entre autocontrole, por exemplo. Autocontrole no dia a dia é você conseguir, apesar das distrações ou tentações do dia a dia, você se manter o seu autocontrole para sua tarefa. Mas o grit, a garra, vai além disso, porque eu converso muito com o longo prazo, a despeito das adversidades, das coisas concomitantes que você tem que resolver, você se manter persistente. Agora, isso que nem você falou, óbvio que pode se conversar com o workaholismo, né? Melhor dizendo, se você exagera. Agora, é uma característica interessante, se você for pensar, por exemplo, para pessoas que estão contratando, né, gente? Claro que, né, partindo do pressuposto que o seu candidato, né, para o seu time, por exemplo, sua empresa, ele tem... Bom, e se você valoriza isso, o que eu sinceramente espero que sim, né, de que o seu candidato tenha humanismo, que ele tenha ética, né, que ele, quer dizer, seja uma pessoa em conformidade com a lei, todas essas coisas, né, que além disso, né, que ele tem esse componente da garra, porque que nem você falou, em geral, para um trabalho em equipe, né, é muito interessante isso, mais até do que, bom, um brilhantismo sem garra. Muitas pessoas que trabalham nesse universo profissional empresarial, por exemplo, às vezes falam, poxa, um candidato que ele tem um brilhantismo, uma enorme inteligência, uma enorme facilidade com várias coisas, mas que, bom, não consegue manter a consistência. Então, eu acho que essa questão da garra e de preferência se vier com conscienciosidade também, né, com ordem, pontualidade, organização, isso faz com que você consiga atingir mais os objetivos. Bom, você tem várias coisas a seu favor, né? Você está investindo muito tempo na sua paixão de forma perseverante com organização. A tendência, caso você esteja num solo fértil que te permita desenvolver isso, com condições socioeconômicas para tal, é você conseguir atingir os objetivos, né? E é interessante pensar também, brincando um pouco com o Marcelo falou, né, dessa adaptação, né, do grit, da garra, nesses ambientes de trabalho, né? Porque tem esse componente realmente de persistência, que tem a ver com traços de personalidade, conscienciosidade, até linkando um pouco com os nossos episódios anteriores de perfeccionismo, né? Se você tem uma dificuldade de escolher, né, que acontece muitas vezes em pessoas que têm um perfeccionismo, vai ter dificuldade de escolher daí um objetivo, qual que é o sonho que eu vou perseguir e assim por diante, né? E vai ficar preso, às vezes perseguindo muitas coisas ou não escolhendo nada. Então, quer dizer, essa parte da persistência é importante, tem a ver com o autocontrole e tem essa parte afetiva e que tem um pouco a ver também com o que a gente falou no episódio de alexitimia, por exemplo. Então, quer dizer, pessoas que têm uma dificuldade de identificar, né, do ponto de vista afetivo, seus próprios desejos, suas próprias emoções e assim por diante, podem ter também dificuldade nesse aspecto da garra. E isso, de alguma maneira, é o que a gente vê no consultório, né? Aquela busca por significado. Muitas vezes a gente sabe que talvez hoje em dia cada vez é um pouco mais difícil mesmo identificar esses componentes assim, né, de valores e de significado. Às vezes o esclarecimento numa psicoterapia vai ser importante dos valores, né, da pessoa, porque a gente fica um pouco perdido, talvez existam muitas opções, né, talvez, vamos dizer, ideologias hoje em dia são, enfim, muito confusas, então as pessoas tendem a ter essa dificuldade de achar sentido e a psicoterapia muitas vezes pode ser um lugar ali de achar isso, né? Então me lembro até um pouco, guardada as devidas proporções, porque acho que o contexto é diferente, enfim, até um pouco aquele conceito do Viktor Frankl, né, que tem aquele livro Em Busca de Sentido, né, que quando você tem esse significado, esse sentido, parece que de alguma forma isso
produz mais resiliência, mesmo em contextos muito adversos de sofrimento, né? Claro que, o Viktor Frankl vai estar num contexto existencial, de muito sofrimento, claro, né? E talvez o grit vem desse contexto mais moderno, de performance, né? E sucesso. Mas, de alguma maneira, há uma conversa ali, quer dizer que, além da persistência, além desse autocontrole, é preciso ter esse aspecto afetivo também, porque parece que, de alguma maneira, o que move a gente é esse aspecto afetivo mesmo. E, às vezes, é uma arte achar isso, né? Não é tão simples. E, certamente, tem correlatos no desenvolvimento, né? Quando a criança está se desenvolvendo, o estímulo, né? Essa escolha própria, né? O estímulo a perseguir, de alguma maneira, assim, os próprios interesses, é algo que pode ser muito saudável, né? Só pra deixar uma coisa clara aqui, porque eu acho que talvez a gente tenha falado, possa parecer que é uma habilidade super-humana, que é uma característica raríssima e tal. É claro que, como tudo na personalidade, é um contínuo. Tem pessoas que têm um grit absurdo, uma garra absurda. Se a gente for parar pra pensar, cada um de nós, ao adquirir uma profissão, eu acho que isso é uma questão importante, né, de você entrar numa formação e X anos depois você sair muito mais maduro e com conhecimento, habilidade que te torna apto a prestar um serviço a alguém ou a entrar numa equipe e funcionar nessa equipe de maneira coesa e profissional. Aqui tem garra, porque você não vai numa faculdade e leva essa faculdade minimamente a sério por X anos, todo dia lá. Se esse objetivo não adquiriu uma relevância maior do que outros objetivos da vida, de aproveitar a vida, de ver amigos, etc. Então, existe expressão de garra na vida de todo mundo que adquiriu uma profissão, né? Eu acho que esse é um ponto bem legal que você está falando, Pedro, porque inclusive conversa com, melhor quando essa garra que a gente está falando vem com também esforços também altruístas, né, ou minimamente altruístas, né, ou seja, você, que nem o Marcos estava falando, poxa, essas pessoas, que nem o exemplo do Viktor Frankl, você tá ligado muito a um significado, a um valor mais que transcende apenas as suas conquistas materiais ou as suas conquistas de sucesso, ou você ficar só bem na fita, né? Tá relacionado a propósitos maiores, né? Você fazer uma coisa que você acredita que seja correta, que possa trazer também bem para as outras pessoas. Então, assim, quando essa garra vem também com um comportamento pró-social, mais coletivo, isso faz com que você, trabalhe também bem em equipe. E interessante que, assim, não é isso que a gente está falando, exige, não é que nem o Pedro falou, a despeito do sofrimento, que muitas vezes isso não é hedônico. Não necessariamente quem vai estar com esse comportamento vai estar sentindo aquele prazer imediato. É um prazer muito mais ao longo prazo, às vezes mais, inclusive, existencial, né? Não apenas busca por sensações, que inclusive conversa até com o episódio, há uns 2, 3 episódios de impulsividade, né? O oposto, né? Nesse sentido. Bom, pessoal, a gente fez essa gravação hoje aqui no dia 12 de abril, de 25, desses 4 episódios, né? Alexithymia, perfeccionismo, impulsividade e garra, que são conceitos importantes que alguns deles são mais descritos na psicopatologia. Impulsividade é algo muito frequente nos critérios do DSM, perfeccionismo pouco, alexithymia acho que não, grit certamente não, mas independente de facetas positivas ou negativas, a gente falou até de aspectos positivos de impulsividade, ainda que garra tem aqui, como a gente falou bastante nesse episódio, um componente predominantemente adaptativo, temos exemplos de quando não é, mas são conceitos importantes para as pessoas se entenderem, e a gente espera que os profissionais possam também aprender com isso e começar a olhar para os seus pacientes de uma maneira que vai muito além de meramente um transtorno mental, de um diagnóstico, de preencher critérios XYZ. Beleza? Te agradece a audiência, deixem sugestões, dicas, críticas e até a próxima. Abraço, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Um abraço.